licença, antes de mais nada, preciso dizer aos senhores que é um prazer inenarrável estar aqui na presença de todos vocês. Mais um dia para continuarmos o nosso estudo. Pega lá a sua apostila, por gentileza, apostila 4. Nós estamos na aula 14. Enfim, chegou a aula em que nós falaremos sobre crase. Então, pega lá, por gentileza, aula 14, português A. O meu nome é Gabriela Secom, né? E a gente vai conversar sobre crase. Bom, essa aula ela foi dividida em duas partes para ficar mais fácil justamente a compreensão de vocês, por etapas. Tá? Então, hoje a gente vai lá desde o conceito, do significado, o principal macete. Vocês vão perceber que não precisa decorar nada para saber usar crase. Não se decora, tá? Para você descobrir como se usa crase, é só analisar. Bom, vocês vão ver daqui a pouco, mas basicamente é analisar o comportamento das palavras numa frase. Então, primeiro assunto, desmistificando a crase. Então, vamos compreender aí, tirar alguns mitos, algumas mentiras sobre. Primeira coisa, crase não é acento. Tanto que quando você erra crase na tua redação, a professora não marca que você errou acento. Eles marcam que você errou regência. Já repararam nisso? Quando você erra crase, quando falta crase, ou quando sobra, né? Porque tem gente que coloca demais. Quando sobra crase, é marcado lá na tua redação que você errou regência. E a gente já estudou regência, né? É a demanda que determinadas palavras têm de serem acompanhadas ou não de preposição. Então, primeira coisa, crase não é acento, crase é regência. Crase, esse termo, crase, que veio do grego, significa algo como misturar, fundir, combinar. E, inclusive, justamente a gente usa crase para indicar que houve uma fusão, uma junção entre duas vogais idênticas, mas com propriedades, com funções diferentes. Então, a gente já sabe, né, que é a junção de duas vogais iguais, que é o A, né? A mais A. Pode ter S, pode não ter S, enfim, mas a junção dessas duas vogais iguais com funções diferentes origina a crase. Além disso, olha lá, né, entendendo a crase, ela é a contração, ou seja, essa junção da preposição a, isso aqui nunca vai mudar, sempre a preposição a com um artigo, a ou as, ou então o azinho inicial dos pronomes demonstrativos, aquele, aqueles, aquela, aquelas ou aquilo, ou o azinho inicial, né, dos pronomes relativos, a qual ou às quais, tá? Então, basicamente é isso em relação à crase, tá? Então, crase não é acento, crase significa mistura, fusão, é a junção de duas vogais idênticas que funcionam, que trabalham de maneiras diferentes. E além disso, você pode também juntá-la com um pronome demonstrativo a ou as, que a gente já estudou. Basicamente, então, é isso aqui, ó. A gente tem essa formulazinha aqui, essa equação. Então, esse A, esse primeiro, que sempre vai ser uma prep, vai ser uma preposição. Esse segundo A, que pode ser artigo, que pode ser pronome, enfim, vai juntar, né, vai resultar nesse A com crase. Primeira condição lá na página 10, tá? Vou anotar aqui do ladinho. Página 10, ele fala sobre a preposição a mais o artigo definido a ou as. Qual é a regra? Regra é: haverá crase quando o termo antecedente, que vier antes, exigir a preposição a, e o termo que vir depois admitir o artigo a ou as. Então, vai ficar assim, ó. Você tem o a da preposição e o a do artigo, vai ficar o a no singular com crase. Você tem o a da preposição e o a, as, né? No artigo definido do plural, o as vai com crase também, tá? Por exemplo, ó, nós iremos à universidade ano que vem. Primeira coisa, encontra o verbo. Cadê o verbo nessa frase toda? Iremos. Quem iremos? Nós, sujeito, beleza. Daí pensa no verbo. Quem vai a algum lugar. E esse lugar é universidade, que é um lugar feminino, feminino. Então, o iremos, ele exige a preposição a. E universidade tem o artigo feminino a, juntou, o a com crase. Beleza? Até aí acho que tá show, né?
Olha lá. Outros exemplos. Eles obedecem às leis de seu país. O verbo é obedece. Quem obedece, obedece a alguém ou a alguma coisa. E leis é uma palavra feminina no plural. Então fica as. Juntei a mais as, o as com crase. Para eu não ter que falar, eles obedecem às leis. Não faria sentido, né? Ficaria cacofônico. Então a gente mistura o a com as. Seguindo, olha lá. Aqui a gente tem uma observação bem relevante nessa primeira parte, que basicamente é o seguinte: a presença de um artigo ou a falta dele numa frase, ele pode determinar ou indeterminar um substantivo. Por exemplo, eu posso dizer que a minha aluna tirou nota 1000 no Enem, ou eu posso dizer que uma aluna minha tirou nota 1000 no Enem. Eu posso determinar que foi a aluna específica ou que foi uma aluna qualquer, tá? Por exemplo, olha essas frases aqui, ó. O técnico se referiu à falha no sistema. Quem se refere a alguma coisa. E aqui eu quis definir, é a falha específica. Então, eu coloquei crase. Aqui eu sei que é uma falha específica. Agora, se eu tiro a crase, o técnico se referiu à falha no sistema. Quem se refere a alguma coisa. Só que falha, eu não coloquei artigo nenhum. Ou seja, a falha é qualquer, eu não sei qual falha é. Sempre leva em consideração, assim, ó, se na frase pode ter crase ou não, a preposição nunca é opcional, a preposição sempre é obrigatória. O que foi mudado é o artigo que vem depois. No primeiro caso, eu quis definir qual era a falha, então eu usei um artigo definido a falha. No segundo caso, não quis, eu quis falar de uma falha genérica, daí eu deixei sem artigo nenhum. Olha lá. Tanto é preposição, só preposição, porque olha a frase. O técnico se referiu, quem se refere a alguma coisa, falhas no sistema. E esse a tá sem crase, tá sem plural, porque ele é só uma preposição. Somente uma prep, tá? E falhas continuou sem nenhum artigo. Agora, nesta frase, olha aqui, ó. O técnico se referiu às falhas no sistema. Quem se refere a alguma coisa. E agora eu quero colocar o artigo. Como é falhas no plural, coloco as no plural. A mais as, pronto. Agora, olha essa frase aqui. O técnico se referiu a falhas no sistema. Como é que vai ter essa crase? Opa, acabei de apagar a crase. Aí. Como é que vai ter essa crase aqui, que é a junção de dois as, sendo que falhas está no plural? Referiu-se a alguma coisa. Mas quando eu colocar um artigo em falhas, são as falhas. A mais as dá as com crase e plural. Aqui tá sem plural, então isso aqui está errado. Essa é uma forma também de saber, né, se cair, por exemplo, no vestibular, no Enem, uma questão em que você tinha que saber se a crase foi usada de maneira correta ou não. Se o a tá com crase, mas o que vem depois tá no plural, tá errado, tá? Porque como é a junção de uma preposição com um artigo, o artigo combina com o substantivo. Se são falhas, são as falhas. Se é falha, é a falha. Ele concorda, ele combina. Show? E aí nós temos um método prático para usar a nossa crase. Como é que faz, né? Na prática ali, para não ter que decorar tudo. Tem um jeito, não chamo nem de macete, é uma estratégia, tá? Que é o seguinte: você pega a palavra feminina que vem depois, tá? Do termo que exige a preposição e troca por uma masculina, que seja igual, tipo plural, plural, singular, singular. Se por exemplo, nessa frase 19 aqui, ó. Nós iremos à praia. O verbo é iremos. Quem vai, vai a algum lugar. E praia é uma palavra feminina. Vamos supor que eu não sei se vai crase ou não. Troca. Nós iremos a Porto. Eu troquei, virou ao Porto, então com certeza vai ser a praia. Porque o ao é a junção de uma preposição. Opa! Preposição e o é um artigo. Então, se no masculino eu tenho preposição e artigo, adivinha? No feminino vai ser sozinho. Então, eu não sei se vai crase ou não, troca a palavra que vem depois por uma masculina. Se for ao, com certeza vai crase. Por exemplo, ó, obedeço às leis. Vamos supor que eu não sei se vai crase ou não, tá? Não sei.
Então, troca lei por outra palavra masculina. Já que lei é feminino, troca por uma masculina. Por exemplo, mandamentos. Ó, obedeço os mandamentos ou obedeço aos mandamentos? Obedeço aos mandamentos. Então, peraí. Se foi aos masculino, no feminino vai ser as. Então, vai crase com certeza. Por exemplo, ó, ele admirou as propriedades. Não sei se vai crase aqui ou não. Troca a propriedade. Ele admirou os monumentos. Ele admirou os monumentos ou ele admirou aos monumentos? Aos não. Então, peraí. Se ficou só os, significa que é só as sem crase. Porque isso aqui é só um artigo, então isso aqui também é só um artigo. Então, sempre troca a palavra que vem depois por uma masculina. Se fizer aos ou ao, é com crase com certeza. Se fizer só o ou os, sem crase nenhuma. Além disso, olha lá, preposição a junto com o a inicial dos pronomes demonstrativos. A regra é fácil de entender. Diz assim, ó, haverá crase quando o termo que antecede exigia a preposição a, já sabemos, e o que vem depois for um pronome demonstrativo como aquele, aquela, aquilo, aqueles ou aquelas. Fácil, né? Ah, mas aquele é um pronome masculino. Beleza, mas começa com a. Para não ficar cacofônico, a gente coloca crase. Por exemplo, ó, refiro-me àquele país. Verbo referir. Quem se refere a alguma coisa. E a palavra é aquele, um pronome demonstrativo que começa com a. Coloca crase. Dirigiu-se àquela mulher. Quem se dirige a alguém. E aqui eu tenho um pronome demonstrativo aquela. Coloca crase. Fácil. Referiu-se àquilo de modo suspeito. Quem se refere a alguma coisa. Aquilo, tá? Então, bem fácil, na verdade. Continua só vendo o verbo que vem antes. Se ele exigir a preposição a e tiver um pronome demonstrativo, pode colocar crase sem medo nenhum. Além dos pronomes demonstrativos, a gente também tem os pronomes relativos que começam com a. E eles também têm regra. Diz assim, ó, haverá crase quando? No período composto. Por que período composto? Porque pronome relativo é para conectar períodos, né? Para conectar orações. Por isso que tem que ser composto, senão não tem pronome relativo. Um verbo exigir a preposição a, que deve ser colocada antes do pronome relativo, a qual ou as quais. Por exemplo, olha isso. A diretora a qual se referiu era severa, mas justa. Então, quem se refere a alguma coisa. Só que pela organização desta frase, o a diretora a que ela se referiu, o a veio antes do a qual, que é o pronome relativo. Então, coloca a crase. As produções às quais aludiram. Quem alude, alude a alguma coisa. As quais, coloca a crase. E aqui a gente também tem outra dica, que diz o seguinte, ó. Toda vez que você trocar por uma masculina, né? Então, ao invés da produção, troca por os livros aos quais, ou ao qual, o livro ao qual aludiram. Se trocar e der aos ou ao, pode colocar crase que tem, porque é a junção de uma preposição, o a, e um artigo o. Agora, se eu trocar por uma masculina e der o qual ou os quais, então não tem crase nenhuma, porque esse os aqui, esse a, é só mesmo um artigo, tá? Então, segue de novo aquela nossa dica de trocar a palavra que vem depois por uma masculina. Se der o qual, perfeito, é uma crase no feminino. Se for só os, sem crase, porque é só um artigo. Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro para vocês. É uma aula relativamente curta, né? Na verdade, é a introdução de crase. Vocês têm alguns exercícios bem interessantes, tá? Para serem feitos. Acho que vai ajudar bastante na fixação, na compreensão de vocês. Tem bastante ali, tem da UEPG, tem do IME. Enfim, tem uns exercícios mais complexos que vale a pena vocês se dedicarem ali um pouquinho para justamente entender. Na nossa próxima aula, um conteúdo mais complexo, mais denso, mas continua também em relação a crase, tá? Porque daí a gente vai ver aquelas regras mais específicas e tudo mais. Bom, pessoal, qualquer dúvida, vocês já sabem, né? Mesmo bate-ponto, mesmo bate-canal, escreve lá que eu respondo, tiro todas as dúvidas de vocês. Por enquanto é isso. Um beijão, fiquem bem, até mais, tchau!